emissoras que estão conectadas a partir de agora para a entrevista, né, do candidato ao governo do estado, João Henrique, pelo PRTB, que vai falar com a gente durante 30 minutos. Você, eleitor, vai ter a oportunidade de ouvir as propostas do candidato, claro, avaliar, né, e decidir o seu voto no dia 7 de outubro. Todos os candidatos ao governo do estado estarão aqui no programa Acorda para a Vida. Ontem, o início das entrevistas foi com o governador Rui Costa, que tenta a reeleição. Hoje com o candidato João Henrique e amanhã o candidato José Ronaldo. Bom, dá bom dia ao candidato João Henrique, né? Já foi prefeito de Salvador por 2 vezes, deputado estadual. Candidato João Henrique, bom dia. Muito bom dia, Almir Santana, muito bom dia aos ouvintes do programa Acorda para a Vida. E eu queria começar saudando, por favor, Almir, o arcebispo primário do Brasil, Dom Murilo Krieger, ao padre Aderbal, ao Trindade, nosso velho amigo, já de lá do governo João Durval, ao chanceler da Cúria, padre Edemilton, ao reitor da Universidade Católica do Salvador, o padre Maurício, e saudar também a comitiva que me acompanha, agradecer pela companhia de todos eles, o nosso queridíssimo e popular Da Luz, que está concorrendo a deputado federal desta vez, pelo número 2828, na chapa do Jair Bolsonaro, ao Celso Cotrim, que trabalha com o padre Maurício também, é seu chefe de gabinete na Universidade Católica do Salvador. Queria saudar a minha vice, doutora Antônia Maria, advogada criminalista, muito atuante, combativa e respeitada da região de Alagoinhas e Salvador também. A Cássia Reuter, essa batalhadora jornalista conceituada também, que nos acompanha, e mandar um abraço aqui ao nosso segundo senador da nossa coligação do Jair Bolsonaro, que é o senador Rangel, número 170, o de Celcinho é o número 280. Então, começaria saudando essas pessoas, não poderia deixar de saudar. Eu estou aqui na casa que pertence à Igreja Católica, então eu me sinto na obrigação e muito honrado também de estar aqui. E saudar também o Informa 1, o Timóteo Brito. Gosto muito do seu pai, pastor Fernando. Um abraço também para o seu pai, por favor, Timóteo. E queria dizer que fiquei muito feliz de saber dessa parceria do seu programa com o Informa 1. Ok, candidato João Henrique, seja bem-vindo, né, ao programa Acorda para a Vida da Rádio Excelsior. Candidato, vamos começar a falar de educação, né? Ontem saiu mais uma pesquisa do IDEB apontando um péssimo rendimento no estado da Bahia. Na semana passada também houve a pesquisa SAEB, né, também divulgada, onde a avaliação do ensino de matemática e de português do estado ficou em penúltimo lugar no Brasil. Então, muito ruim o desempenho. Logo mais cedo, o secretário Walter Pinheiro discordava de alguns itens da pesquisa e colocava as propostas também para tentar melhorar. Mas o candidato João Henrique, né, se for eleito governador do estado da Bahia, o que fará para a gente ter uma qualidade melhor na educação, ter uma educação que, no mínimo, atinja, né, a média nacional ou os índices previstos pelo Ministério da Educação? Vamos lá, Almir. Eu queria dizer que, primeiramente, a frase de ordem para todo o funcionalismo público que meu pai sempre teve no seu governo e me ensinou, e eu também apliquei no meu governo, foi valorizar o funcionário público. Valorizar o funcionário público. A partir daí você toma as demais iniciativas. Mas hoje existe um programa federal chamado TPE, Todos pela Educação. E este programa nacional, ele tem 20 metas. Eu até as trouxe aqui, posso lhe mostrar as 20 metas do TPE. A qualidade da educação básica, este índice, que é o IDEB, é a meta 7. E não é só privilégio da Bahia e do Brasil não estar atingindo esse índice, não. Os 27 estados da federação, acredite, não conseguiram atingir o índice já previamente determinado pela meta 7 do IDEB, seja na educação básica, na educação de nível médio ou nos anos finais de ensino. Nenhum dos 27 estados. Aí você há de dizer, mas então as metas estão muito salgadas? Não, não é isto. O problema é que os mandatos no Brasil não são mais exercidos como antigamente. Antigamente você tinha políticos que eram verdadeiros estadistas. Eu vou dar exemplos aqui de longe da gente e de perto da gente. De longe da gente, Getúlio Vargas foi um verdadeiro estadista, Juscelino Kubitschek foi um grande estadista, ele governava para 50 anos na frente. Você teve aqui próximo de nós João Durval, que fez a Pedra do Cavalo, senão hoje Salvador estaria faltando água, como está no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? A barragem de São José de Jacuípe, que fornece água para toda a região sisal da Bahia, João Durval fez há 32 anos atrás.
Então hoje não temos mais políticos estadistas. Leonel Brizola com os Brizolões, os CIEPs com a educação integral, com ensino de esportes. Hoje virou sambódromo. Hoje um dos CIEPs virou um sambódromo. Então os valores se inverteram. Por isso que nós estamos sentindo aí o Brasil querer Jair Bolsonaro. Porque houve uma inversão de valores na nossa sociedade. Então, se era para investir em educação, investe-se em festas, em propagandas. Não se investe mais no que se deveria investir e a longo prazo. Eu acho que os governantes hoje, devido a essa inversão de valores que o Brasil viveu nesses últimos, principalmente 30 anos, que foram os 30 anos que eu praticamente estive na política, eu estou notando isso. Os valores se inverteram. As pessoas acham que pão e circo atende o povo. Pão e circo não atende o povo. A gente tem que pensar em 30 anos, tem que fazer como esses grandes políticos brasileiros. Eu citei aqui 3, poderia citar outros, mas eu não quero ser injusto. Então vou ficar nesses 3 aí, 2 exemplos nacionais, um exemplo local que foi João Duval, Dr. Roberto Santos também fez o Centro de Convenções para 30 anos. Então a educação, a saúde, a segurança tem que ter investimentos de 30 anos, 40 anos. Agora é preciso que aqueles governantes que sigam os antecessores continuem os mesmos projetos. Porque não adianta você é difícil dizer... no Brasil. Geralmente quando chega um governante, ele já muda até os logos do governo e muda, né, toda a concepção. Né? Muda tudo, começa a mudar a logomarca, muda logo a logomarca já da prefeitura. Já é um custo, eu acho o contra. Eu acho que a logomarca de uma prefeitura, de um estado, tem que ser uma só para todo o governo, que já evita custo com material gráfico, né? já começa gastando. E aí, para concluir só sobre o TPE, a meta 20, que é a mais importante de todas, eu acho, é quanto do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, deve ser investido em educação por 20 anos. 10% do PIB. Já se passaram esses 20 anos, tá? E estamos com 5,6% apenas do PIB. Um pouquinho a mais do que a metade. Pois é. Então, gente, é preciso que os governantes voltem a ser estadistas. Pensem na sua cidade, no seu estado, no seu país, como estará daqui a 20 anos para nossos filhos, daqui a 30, 40 anos para os nossos netos. E cada um que suceda o outro mantenha fidelidade àqueles programas, principalmente nessas áreas que não são muito visíveis. Então, às vezes, você vê um prefeito do interior, até um governador, sei lá, um presidente, ele prefere fazer vou dar um exemplo aqui, não estou dando indireta nem direta para ninguém, mas, sei lá, um belo centro de convenções. Vai gastar ali alguns milhões. Aí eu fico pensando, gente, puxa, está uma disputa aí na Bahia para construir 2 centros de convenções. E nenhum sai. Até agora... Nenhum sai e não se atinge as metas do IDEB na educação pública. Então eu fico pensando, às vezes, se disputam coisas assim que, do ponto de vista da qualidade de vida de nossos filhos e netos, com todo respeito ao turismo, eu acho que a gente precisa, sim, estamos perdendo muito turismo de eventos para Fortaleza, Recife, Natal e Aracaju. Estamos perdendo, Almir. Os grandes eventos de cardiologia que geram muita renda, porque restaurantes, bares, táxis, Uber, toda essa cadeia produtiva, não só o entorno, mas os postos turísticos da cidade também, né? Porque o cidadão vem fazer o turismo de negócio e vai também fazer o turismo na cidade. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre segurança pública, um ponto importante que o seu candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro, diz que vai ser bastante duro com a criminalidade. E até criticado por muitos, né? Alguns organismos de direitos humanos já começam a falar dessas propostas do Jair Bolsonaro. Inclusive, ele fez algumas declarações simulando uma metralhadora na mão, de que lá no Acre, né, iria metralhar os petralhas. Fez algumas declarações, depois chegou a dizer que foi mal entendido. E até aproveitar e perguntar ao João Henrique se ele concorda, né, com algumas dessas propostas do Jair Bolsonaro, de que na área de segurança ele tem que agir daquela forma de invadir os morros. Ele disse que vai tratar realmente a criminalidade com muita dureza. Olha, a criminalidade e a violência, elas são consequência, não são causa. Aí lá vou eu de novo para o problema do político estadista. Eu acho que se a gente combater simultaneamente as causas e as consequências da segurança, a gente vai ter muito mais eficiência, sobretudo para nossos filhos e netos. Porque onde estão as causas da violência? Na péssima distribuição de renda do Brasil. O Brasil é um dos países do mundo
que tem a pior distribuição de renda entre as suas classes sociais. A distância entre ricos e pobres no Brasil é um absurdo. E no Nordeste, eu vi uma pesquisa recentemente, é a pior do Brasil, ainda é no Nordeste. Essa é uma das causas, né? A outra causa da péssima distribuição de renda é o desemprego. Você tem uma economia aí paralisada. A construção civil em Salvador teve crescimento negativo esse ano, menos 5%. Imagine quantos corretores de imóveis passaram necessidade de não poder botar comida dentro de casa esses últimos anos, que a construção civil em Salvador, sobretudo depois do aumento do IPTU, o aumento do IPTU em Salvador foi algo criminoso, desestimulou e muito a construção civil. Na minha época como prefeito, essa cidade viveu como é que se diz assim, uma explosão, um boom imobiliário. Meu Deus do céu, tantos prédios bonitos, residenciais, comerciais, a paralela toda, a orla marítima ali na altura de Armação, tantos apart-hotéis bonitos, lindos. Gente, foram 400 mil empregos diretos e indiretos que nós geramos na nossa primeira gestão, somente na construção civil. Veio para cá a Cirela, veio para cá a imobiliária Lopes, todas já foram embora, já voltaram para São Paulo. Hoje Salvador é um cemitério de salas vazias na Avenida Tancredo Neves, que há 8 anos atrás era um boom de crescimento, a Avenida Tancredo Neves. Hoje é um cemitério de salas vazias, consultórios e escritórios fechando, e o povo sendo desempregado. Tudo isso vai levar ao quê? A mais violência, a mais insegurança pública. Então, combater as causas e as consequências. Temos um projeto, você vai dizer, sim, mas vai trocar o pneu do carro com o carro andando? Sim, não tem jeito. Tem que trocar o pneu do carro com o carro andando a 100 km por hora. Não tem jeito. Então, para curto prazo, a gente propõe o programa Olho Vivo, que é eficiência no videomonitoramento, que já tem alguma coisa incipiente aí em Salvador. Eu proponho isso para as 5 ou 6 cidades mais violentas da Bahia, que eu tive acesso recentemente. Me parece que são Salvador, Feira de Santana, Simões Filho, Porto Seguro, Camaçari também. Camaçari e Lauro de Freitas. Essas cidades aí tem que ter um sistema de videomonitoramento e esse diagnóstico já está de posse da Polícia Militar. Então, se a gente já tem o diagnóstico da doença do paciente. E como combater o tráfico de drogas, candidato senhor Henrique, que é um dos maiores problemas do Brasil e, claro, é o que mais motiva a violência, né, na sociedade? Bem, o tráfico de drogas, eu acho que a escolha da chapa que nós apoiamos para presidente e vice-presidente da República, o general Mourão, que é do Exército, aposentado, general, 4 estrelas, e o presidente Jair Bolsonaro, eles com certeza, junto à inteligência do Exército, vão ter políticas. Eu queria até que você me permitisse aqui, eu pedi a da Luz que desse uma dica aqui, como o que ele já ouviu do general Mourão e do Jair Bolsonaro, o meu senador Celcinho também, eles já andaram conversando com o general Mourão e o Jair Bolsonaro, se você permitir, Almir, sobre algumas medidas que serão tomadas, sobretudo nas fronteiras, por onde entram muitas armas mais potentes e mais atualizadas, mais modernas do que as armas que usa o próprio Exército Brasileiro. Essas armas mais potentes, mais atualizadas tecnologicamente, estão entrando pelas fronteiras da América Latina para servir ao tráfico de drogas. Nos guetos, aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais, hoje o tráfico de drogas entra com facilidade nas fronteiras. Quando não entra por terra, entra por ar, entra por mar, entra pelos rios. Então, eu creio que a chapa que nós escolhemos para apoiar para presidente e vice, eles têm a expertise, a experiência de serem militares do Exército. Então eu acho que a partir do combate a essa entrada de armas poderosas e potentes e a apreensão dessas armas e das drogas, principalmente nas fronteiras latino-americanas com o Brasil, já vai dar um arrefecimento, não é isso, Daluz? Muito grande no tráfico de drogas do Brasil. 7 horas e 44 minutos. Vamos falar sobre o tema saúde. Saúde, o atual governo construiu alguns hospitais, policlínicas, e vem colocando que tem feito um dos maiores investimentos na área de saúde no estado da Bahia. Mas o que eu questionei ontem aqui ao candidato Rui Costa foi sobre a regulação. Eu ainda vejo que as pessoas ainda ficam na fila da regulação há muito tempo para serem atendidas e alguns chamam de corredor da morte.
Queria saber do candidato João Henrique, eleito governador do estado da Bahia, o que ele fará para acabar com esse problema de demora, né, de atendimento, de exames mais complexos e cirurgias no sistema único de saúde no estado da Bahia. Pois é, Almir, a fila da regulação para hospitalização é com o governo do estado, mas a fila da regulação para exames é com a Prefeitura Municipal de Salvador. Ambas estão lentas, de fato, mas nós temos propostas concretas. Ainda bem que aqui a gente tem tempo para falar, porque nos debates da televisão a gente não tem. É 1 minuto o candidato para perguntar, 1 minuto para responder, 1 minuto... Aqui dá para colocar as propostas. Agora, quanto mais acelerar, mais propostas. Vamos lá. Então, primeiro, o profissional tem que ser empoderado. O profissional da saúde, como o João Duval fez no governo dele, como eu fiz na minha gestão em Salvador. A gente tem que tratar o funcionário público da saúde com melhores salários, com mais respeito, com dignidade e valorização da profissão. Aí o que é que a gente pensa para a fila da regulação, ou fila da morte, como queiram chamar? Concurso público. Concurso público criando uma nova carreira chamada médico de regulação e o enfermeiro de regulação, ou seja, equipe de regulação. Vai ser criada uma nova carreira, nós vamos propor à Assembleia Legislativa, criada esta nova carreira, eles vão poder administrar a fila da regulação sem sofrer pressões políticas e somente por avaliações técnicas e médicas. Você não sabe o alívio que isso vai ser para os médicos da regulação. Porque a pressão que eles recebem do interior da Bahia, a pressão de políticos, isso não pode, gente. É uma fila de vida ou morte. Então, até para a integridade profissional das equipes de regulação, eles têm que ter transparência, autonomia, integridade profissional para exercer o seu trabalho, tá? Então, tirar todo qualquer tipo de pressão política sobre a fila da regulação. Por isso, os médicos e as enfermeiras e os enfermeiros das equipes de regulação têm que ser de concurso público, criando esta carreira que vai ter ascensão profissional. Médico, enfermeiros de regulação. Segundo, ainda sobre a fila da regulação, o projeto de deshospitalização mais rápido. Ou seja, aqueles pacientes que já não têm mais por que estar ocupando um leito do hospital e que podem continuar o fizinho do tratamento em casa, nós vamos fazer o encaminhamento imediato para a internação domiciliar. Então você vai liberando leitos e vai levando esses pacientes que já não têm mais o que fazer naquele leito, mas porque não querem ir para casa? Às vezes porque não tem dinheiro para comprar o remédio para continuar o fim do tratamento. Ora, então o Estado vai prover que essas equipes de deshospitalização, ao acompanhar o término do tratamento na internação domiciliar, na própria residência do paciente, o Estado vai prover o tempo que necessário for os remédios. Mas a gente vai precisar da liberação do leito para a fila andar mais rápido. Bom, 7 horas e 47 minutos. Vamos falar sobre valorização do funcionalismo público no estado da Bahia. Alguns funcionários públicos não tiveram aumentos nos últimos 4 anos. Algumas categorias foram contempladas, como professores e os militares. Mas, em sua maioria, os funcionários públicos do estado da Bahia reclamam que não teve aumento nos últimos 4 anos. O governador Rui Costa disse que não teria condição de dar esse aumento por questões econômicas, de dificuldade, de arrecadação, o momento que o país vive. E outra bandeira também defendida por outro candidato, que seria o pagamento da URV, do funcionalismo público. O candidato João Henrique, se elegendo, teria a condição de dar esse aumento ao funcionário público, assumiria o compromisso de pagar essa URV, como o candidato José Ronaldo já chegou a assumir esse compromisso? Almir, eu dou exemplo. Eu tenho história, sabe? É bom quando o candidato tem história, sabe? Eu tenho uma história que quando eu cheguei na prefeitura de Salvador, não sei se você se lembra, o prefeito que me antecedeu, eu não quero aqui citar nomes por uma questão ética, mas o prefeito que me antecedeu tinha demitido do governo Lídice, que também antecedeu a ele, cerca de 5.500 funcionários da prefeitura de Salvador, sem pagar as devidas indenizações trabalhistas, tá? E aí eu assumi na campanha aquele compromisso e paguei a todos que ainda estavam vivos. Porque alguns a doença levou, outros se suicidaram. Então, os que ficaram vivos, eu paguei a todos, um por um. Tomei 60 milhões de reais emprestados na Caixa Econômica Federal. Eram ex-funcionários da Limpurb, da Renurb, da Coab, da Comasa. Transul, exatamente. Eu paguei com 60 milhões de reais que eu tomei da Caixa Econômica Federal no primeiro semestre do meu primeiro governo. Os 5.600 e poucos funcionários públicos da prefeitura. Então, eu tenho história. Eu posso dizer, vou pagar a URV. Porque
porque João Henrique tem uma história, tem um nome a zelar, por detrás de mim tem um nome também que eu tenho que zelar muito mais do que o meu nome, que é o nome de João Durval Carneiro. E como conseguir, né, recursos para pagar isso, já que o governo atual diz que não tem recursos, que a arrecadação seria irresponsável, dentro dessa arrecadação atual, se comprometer com o pagamento desse? Bem, eu trouxe aqui uma entrevista do Sérgio Furquim, que é vice-presidente do IAF, e ele diz que no mundo inteiro hoje, uma tendência mundial, Almir, é a redução da carga tributária para aumentar a receita e a arrecadação dos governos. Porque ele diz aqui que todos os métodos de tecnologia mais avançadas possíveis em termos online, digital, já foram usados pelo governo da Bahia. Ele é vice-presidente, repito, do IAF, Instituto dos Auditores Fiscais, Sérgio Furquim. Eu conheço ele, muito competente, por sinal. O Sérgio Furquim diz aqui pelo IAF, e olha que o IAF não é do governo do Estado, é independente, é o Instituto dos Auditores Fiscais, tem até uma postura, de certa forma, crítica em relação à Cefaz, ao governo do Estado. Mas ele elogia que a Cefaz. Ele diz que a Cefaz já utiliza os métodos mais eficientes possíveis para evitar a evasão fiscal e que não tem mais como aumentar a arrecadação se não for agora um grande programa de redução de carga tributária, como está sendo feito em Portugal, Espanha, França, e aí ele cita aqui vários países do mundo que, quando se chegou no ponto limite de arrecadação e com todos os instrumentos de evitar a evasão fiscal, agora qual é o único jeito de fazer a roda da economia girar? Programas de redução tributária, porque aí você gera empregos, você cria novas empresas, aí a economia começa a girar sua roda de novo. Bom, o candidato João Henrique foi candidato a vereador nas últimas eleições em Salvador. Não conseguiu se eleger vereador e sempre defende, né, uma valorização do funcionalismo público. O senhor acredita que o funcionalismo não reconheceu esse trabalho do senhor realizado à frente da Prefeitura de Salvador e não transformou isso em votação? Ou o cenário político interferiu na sua eleição para vereador em Salvador? Aquela eleição é um capítulo à parte, Valmir. Merece todo um estudo à parte, não daria nem para a gente falar aqui. Por exemplo, um ano antes, no último dia de filiação de prazo de filiação partidária, tiraram do meu partido mais de 30 bons candidatos a vereadores. Então, por exemplo, esses candidatos tinham em média 2 a 3 mil votos. Então, o meu partido, quando abriu as urnas, eu fui o mais votado da coligação, com quase 6 mil votos, mas o coletivo de todos juntos não chegou a 21 mil votos, colocando dentro desses 21 os meus 6. Então, o coletivo do que seria os candidatos do PP e do PR, que era para ter no mínimo 30 mil votos para fazer o primeiro vereador, que seria João Henrique, porque foi o mais votado, mas um ano antes, na véspera do final do prazo, que era um ano antes naquela época, né? Vocês filiavam o partido, tiraram 30 e poucos, 32 ou 33 candidatos bons, fortes, que com certeza faríamos 2 candidatos a vereador, 2 vereadores de Salvador. Fizeram isso na calada da noite, já para me prejudicar, eu não sabia disso. Um ano depois, quando tudo aconteceu, que eu perdi a eleição, que eu fui olhar, minha gente, não é possível. Como é que 2 partidos fortes, como o PR e o PP, não fazem um vereador? Aí me disseram, porque na véspera, no dia 2 de outubro do ano passado, teve uma pessoa aqui que levou da gente cerca de 30 e tantos candidatos, todos na média de 2 a 3 mil votos. Por isso a gente não fez o coeficiente, por isso a gente não elegeu nenhum vereador. Mas eu queria mais com aquela eleição, Almir, não era nem me eleger, era mostrar para as pessoas que aquele discurso que estava aí na cidade, colocado e repetido pelos meus adversários políticos, que eu estava inelegível, que eu era ficha suja, eu queria provar que aquilo tudo era um grande teatro para me tirar da política precocemente. Porque João Henrique vinha de 2 eleições majoritárias, onde tinha saído de 5º lugar, sem apoio de governador, sem apoio do presidente da República, nas 2. Sem apoio do prefeito, que dizia à época que tinha 80% de aprovação popular, o prefeito que me antecedeu. Aí botou um candidato lá, o candidato dele teve 20% dos votos, e quem teve 70% fui eu. Então você veja que essa manipulação, como estão fazendo agora com as pesquisas, fazem pesquisas hoje, não querem me dar mais do que 3, 4%. Celso Cotrim, numa pesquisa do Instituto Paraná, teve quase 7%, na frente de nomes aí famosos e tradicionais que estão disputando o Senado. De lá para cá, baixaram o índice de Celcinho, não botam mais Celcinho nas pesquisas, não me botam nas pesquisas, quando botam é manipulando, é me dando 3. Eu ando nas ruas hoje, como eu andava quando fui candidato a prefeito. O partido de você chegou a encomendar alguma pesquisa interna ou pesquisa oficial?
Ou vai fazer alguma coisa? Não, porque é caro, né? Nosso partido não é um partido abonado, né? O PRTB é um partido pequeno, está crescendo agora. O esforço de Rogério da Luz aí ao longo desses 10 anos ou mais tem sido realmente louvável. Mas ainda somos um partido pequeno, né? Eu acho que depois da eleição de Bolsonaro, aí sim, Bolsonaro e Mourão vão assumir a presidência, a vice-presidência da República, aí o PRTB vai virar um partido grande. Bom, algumas pessoas apostam aí na eleição do Jair Bolsonaro em primeiro turno, outros apostam que ele vá para o segundo turno. Mas com alguns problemas que o candidato tem, ou seja, alguns limites que a gente consegue enxergar. O Bolsonaro não teria o voto da esquerda, o Bolsonaro não teria os votos dos grupos, do grupo LGBT. O Bolsonaro não teria alguns votos também de alguns conservadores também. Você acredita que vai haver esse crescimento de Bolsonaro, que ele não chegou no teto, com essa possível retirada aí do Lula da campanha? Foi feita uma pesquisa espontânea, que ele empatava com Lula, né? E praticamente já passava a liderança. Você acredita que ele consegue ganhar a eleição do primeiro turno? Almir, que data é hoje? Hoje é dia 4 de setembro. 4. Anote aí o que eu vou lhe dizer. Bolsonaro ganha esta eleição em primeiro turno. É o sentimento que eu estou tendo, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia. E no Brasil. Nós viemos recentemente agora de São Paulo, eu, o deputado federal da Luz, nosso futuro deputado federal, e o Celso Cotrim, e nós sentimos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aonde nós fomos, o nome de Bolsonaro virou um negócio de louco, tá impressionante. Todo táxi, todo Uber que a gente tomava, todo mundo é Bolsonaro. E com militância. Sabe aquela militância que o PT tinha há 20 anos atrás? Hoje, quem tem esta militância? Quem está pagando para ter um adesivo de Bolsonaro no carro? Quem está pagando para comprar uma camiseta com a foto de Bolsonaro? É o eleitor de Bolsonaro. Você não vê o eleitor de outro partido hoje, nem do PT. Nem do PT, que tinha essa militância toda há 20 anos atrás. Hoje, o eleitor do PT não paga uma camisa para botar no peito com a estrela vermelha. Mas o eleitor de Bolsonaro hoje está pagando. Você viu a vaquinha virtual? Vi. R$1 milhão, não foi? Uhum. Só de arrecadação. Foi o único candidato, Celcinho, doutora Antônia, o único candidato que até agora conseguiu de vaquinha virtual R$1 milhão, gente. Aqui na Bahia ninguém lançou a vaquinha virtual ainda não, né? O Celcinho lançou a vaquinha também? R$10 mil. R$10 mil já de vaquinha, tá? Então eu acho que o Bolsonaro é primeiro bom turno. E ele representa o que hoje? A revolta do povo brasileiro com esses políticos que não são mais estadistas, que são políticos medíocres, que só pensam em fazer algo assim de muita visibilidade, que esteja acima da terra. Então o investimento em educação é um investimento abstrato. Você só vai colher os primeiros resultados daqui a 20 anos, 25 anos. O investimento em saúde também é abstrato. Você não tem um resultado assim, com uma bela obra bonita. Não é uma obra física, né? Então, os políticos começaram a ficar de 30 anos para cá muito mais assim, medíocres, digamos assim. Midiáticos, talvez, né? Midiáticos e medíocres mesmo. Houve uma mediocrização da política. Porque eu acompanhei João Durval, prefeito de Feira de Santana, na década de 60, depois de 70 e depois de 90. Porra, João Durval fazia as coisas para 20 anos. O Centro Industrial de Subaé, a Universidade Estadual de Feira de Santana, tudo foi João Durval. Gente, a duplicação da BR-324, ele conseguiu à época, como deputado federal, junto ao governo federal à época. Quer dizer, você tem que pensar, gente, para 20 anos para frente. Mas os políticos hoje só pensam para 2 anos, nem para 4. Por que só pensam para 2 anos? Só enxerga um palmo na frente do nariz. Por quê? Porque ele se elege governador, 2 anos depois tem eleição de prefeitos. Aí ele deixa de pensar em educação, em saúde, em segurança, emprego, economia, e vai pensar o quê? Em eleger seu candidato a prefeito, ou da capital, ou das grandes cidades do interior, porque depois ele vai ser candidato a governador de novo, aí precisa do apoio. Peraí, gente, que é isso? Então o Bolsonaro representa uma insatisfação com isso, com essa política medíocre, nojenta, pequena, onde os governantes só pensam um palmo na frente do nariz, só pensam na próxima eleição. Candidato João Henrique, né? Eu gostaria, a gente está chegando no final da entrevista, você tem 1 minuto aí para falar por que quer ser governador da Bahia, porque merece o voto do eleitor. Para ver se a Bahia volta a ter um governador estadista. Entendeu, Almir? Para ver se a gente administra com sentimento de nação, como o Bolsonaro está nos ensinando. Sentimento de pátria, de nação, de família.
esses sentimentos que se perderam ao longo dos últimos 30 ou 40 anos no Brasil, sabe? Hoje tudo é festa, tudo é pão e circo. O povo está cansado disso. O povo precisa de uma educação de qualidade para os seus filhos. Sem educação, ninguém tem oportunidade. Aí o tráfico recruta crianças de 11, 12, 13, 14 anos. Esses meninos estão morrendo antes de fazer 18 anos. Porque o tráfico de drogas está tomando conta das comunidades pobres, tá? E ali eles apoiam a creche local do bairro, apoiam os investimentos sociais do bairro, ajudam as famílias que precisam comprar um botijão de gás e não tem dinheiro. Aí o tráfico vai tomando conta daquelas comunidades. Isso é no Brasil inteiro. Não estou falando só de Salvador nem da Bahia. Isso é no Brasil inteiro. Então eu quero que a Bahia tenha um governador estadista, como foi João Durval Carneiro, e com o nosso presidente Jair Bolsonaro e o general Mourão. Ok, candidato João Henrique, nosso tempo infelizmente acabou. Então tá aí você, eleitor, né, você ouvinte da Rádio Excelsior, no todo o estado da Bahia, a entrevista com o candidato João Henrique. Claro que a avaliação do voto é sua, né, o desempenho de cada candidato. Amanhã o candidato José Ronaldo estará aqui no programa Acorda para a Vida para também apresentar as suas propostas. Acorda para a Vida fica por aqui, nós voltamos amanhã às 6 da manhã. Tchau, tchau, fica com Deus.